Boa noite, né? Graças a Deus, estamos aqui retornando depois de um tempinho, né? Eu tava olhando, nós fizemos acho que a última live no finalzinho de novembro, né? E o mês de dezembro muito corrido pra mim, pra ele, mas os nossos votos a gente tem que cumprir, né? Então estamos aqui mais uma vez para continuar compartilhando, louvando, porque Deus é tremendo, né, nas nossas vidas, e a gente não pode deixar de falar desse amor, desse cuidado, dessa presença, né? Então nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Graças a Deus. Feliz 2024. É verdade. Essa é a primeira live de 2024. A gente quer retornar. Sim. E querendo Deus, vamos fazer todas as quintas-feiras, nesse horário entre 8 e 8 e meia. E o nosso objetivo, mais uma vez, é compartilhar a palavra de Deus, a palavra que nos renova, a palavra que nos mantém firmes, nos mantém de pé, porque nós cremos na palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, né, o Espírito Santo gera em nós fé. Então, o nosso desejo, desde já, é que 2024 seja um ano novo e novas coisas Deus faça nas nossas vidas. Porque Deus é um Deus de coisas novas, né? Deus não é um Deus de repetição, Deus é um Deus de transformação, um Deus de coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vá avisando aí se você puder, vá compartilhando já o link, e que você que vai assistir depois, ou mesmo você que está assistindo ao vivo, que você seja edificado, não por nós, mas pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Amém? E vamos usar, né, dessa ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, que é a internet, para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Vamos louvar um louvor, uma canção que tem a ver com o que nós vamos meditar. Eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Jesus, mais sim, Jesus, mais
apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Jesus. Glória a Deus. Aquela que falava. Mas mesmo assim se importa comigo. Pastor Márcio. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar essa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração, né? Que a gente devia ter orado no começo. Mas vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que fale conosco através da sua palavra, que Ele nos dê. O mundo fala assim, né? Insights. Né? Nós estamos americanizando, não é insight, não, é revelação mesmo da palavra. Né? Não é pensamento humano, que o Senhor nos revele a sua palavra, que a palavra salte aos nossos corações, aos nossos olhos, que Ele revele o nosso interior, os intentos, e que Ele fale profundamente conosco. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por mais este dia, por esta noite, e que agora, Senhor, podemos dedicar tempo
para, Senhor, meditar na Tua palavra, para exaltar o Teu nome através de canções, declarar que Tu és Deus, que Tu és soberano sobre a terra, que Tu és Senhor absoluto, que Tu és o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que tem nas Tuas mãos todo o poder. Amém. E que Tu, Senhor, reina eternamente. Amém. E que nada pode escapar, Senhor, dos Teus desígnios, da Tua vontade, que operando o Senhor, quem impedirá? Que o Senhor falando, quem pode deter a Tua palavra? E é, Senhor, na Tua soberania e também no Teu poder, ó Senhor, que nós Te louvamos, bendizemos por quem Tu és. E queremos, Senhor, agora ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, ser ministrados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, fala ao meu coração, ao coração da minha esposa, ao coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que estará ouvindo esta live. Que o Senhor possa, Senhor, enviar a Tua palavra como flecha certeira no alvo, como espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma, que discerne, ó Senhor, os pensamentos, e que, Senhor, haja vida, haja mudança, haja libertação, haja, Senhor, ó Pai amado, uma metanoia, Senhor, uma mudança de rumo, uma conversão, ó Senhor, nos nossos corações através da Tua palavra, que nós possamos nos conformar e ó Senhor, nos assemelharmos cada vez mais com o Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito bem, irmãos, eu estou devendo, né? Porque quem ficou na escala fui eu, né? Da última escala. Quem me meteu de quando for começar é tu. Então eu vou cumprir a escala. Amém. Né? E eu não queria, né, nesse tempo todo que a gente ficou fora, eu falava para ela, às vezes a gente chegava, né? Vamos fazer. Cansado, São Paulo. Mas eu falei, não, fazer por fazer, né? Fazer sem estar sendo por obrigação, não flui. Né? Não que a gente não tenha, e eu quero falar também sobre essa questão da obrigação, mas nós temos a obrigação, mas às vezes quando você faz algo para o Senhor e quando você vai ministrar, isso tem que ser feito com cuidado, com zelo, com preparo, ou com um espírito voluntário, né? E aí as coisas fluem. E eu não falei, não é o momento, né? E aí também, né, a correria, tudo, falei, não, Deus vai preparar, nós vamos voltar. E fui cobrado, né, por Deus, pelo Espírito Santo. Porque aquilo que a gente fala, que a gente vai fazer para Deus, nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir. Porque Deus não é menino. Né? Deus, Ele leva a sério o que nós falamos. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele permitiu, né, que a gente pudesse voltar. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está totalmente relacionada com o que aconteceu, o que está acontecendo comigo, né? Porque não faz sentido a gente pregar aquilo que a gente não vive ou que a gente não crê que vai viver, né? Porque aí seria profeticamente. Então, pela fé você ainda não tá naquilo, mas você já crê que vai viver aquilo. Amém. E a palavra que Deus colocou é a palavra da restauração da vida de Pedro, tá? E o tema, tá? Que eu até escrevi aqui, certo? Rapidamente, porque, né, é assim. Você ama Jesus? Prove. Esse é o tema. Você ama Jesus? Prove. A gente sempre ouve, né, as pessoas falam assim, Deus te ama, Jesus te ama. Só que na vida do cristão, todo tempo, nós somos... Acho que se Jesus pudesse levantar de manhã, né, bater na nossa casa, ele ia fazer uma pergunta. Você me ama? Você me ama? Quando você... A minha filha todo dia diz que me ama. Tá? 2, 3, 4 vezes. Toda vez que ela me vê, me abraça, me ama. Te amo, te amo, te amo. Mas porque ela foi também ensinada a dizer que ama. Então o amor é uma expressão, né? É uma expressão daquilo que nos move. Quando eu falo que amamos, nós nos movemos. E nós vamos ler então a passagem que está em João, né, que o título diz assim, Jesus restaura Pedro. E
João capítulo 21, versículo 15. Tá bom? O Evangelho de São João. Uma passagem bastante conhecida, mas eu queria dar algumas coisas que eu senti e fui meditar, né, sobre esse momento da vida de Pedro, que teve outros, mas essa é especial. E diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeirinhos. Aí eu tenho que corrigir isso. Tá certo. Depois eu vou dizer o que aconteceu. Depois Jesus perguntou de novo. Jesus disse: Simão, filho de João. Né? Primeiro ele diz, né? Simão, Pedro. Depois Simão, vou dizer quem é teu pai. Você é filho de João. Você me ama. Para dizer que era com ele mesmo. Né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, vou dizer quem é você e quem é teu pai. Você me ama? Pedro ficou magoado. Tem outra versão que diz que ele se entristeceu por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, e que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Era João. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Vou parar até aqui. Eu quero traçar um pouquinho, tá? Dentro do que eu já li sobre Pedro, e vamos fazer uma breve análise, né? Quem era Pedro? Pedro, cadê minha anotação? Antes de falar, eu quero fazer aqui uma minha culpa. O Israel hoje estava ouvindo um videozinho contando essa passagem, né? E nessa passagem, né, o Pedro perguntava, né? Jesus perguntava para Pedro: tu me amas? Né? E aí no vídeo falava, né? Sim, te amo, apacenta minhas ovelhas. E aí eu falei: não, Jesus perguntou 3 vezes, depois falou: apacenta minhas ovelhas. Daí agora corrigindo, tá, irmãos? Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas? E as 3 vezes ele deu um mandamento para Pedro: se você me ama, faça isso. Alguma coisa pelo Se você me ama, faça isso. Se você me ama, faça isso, tá? Porque amor da boca para fora é fácil falar. O amor exige atitude. O amor exige demonstração daquilo que você está declarando. Então, eu não sei nem por onde começar, porque é tão profundo. A vida de Pedro nos mostra tantas nuances, tantos momentos que se assemelham muitas vezes. E eu quero falar para nós que somos crentes, tá? Mas que precisamos nos converter todos os dias. Então eu vou começar pelo começo. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, um cara que pescava com a sua família, um homem simples, um homem rude, um homem que andava com espada para se defender,
alguém impetuoso, era um líder na sua comunidade, era um líder na sua família, tinha ali os seus amigos, os seus parentes, né? E não vou dizer que Pedro era empresário, mas ele vendia peixe, ele comprava, ele pescava, consumia e vendia para sobreviver. Tanto é que quando Jesus olha para a cara de Pedro e fala assim: ei, segue-me, larga tudo e segue-me, porque eu vou te fazer pescador de homens. Então a primeira coisa que a gente aprende com a vida de Pedro é: Deus olha para mim e para você, ele já tem um propósito. Deus olha para mim e para você e ele já tem uma coisa pré-determinada para você viver no tempo que ele está te chamando. Quando Pedro foi chamado, Pedro devia ter aproximadamente a mesma idade, ou aproximadamente a idade de Jesus. Jesus não chamou Pedro com 15 anos. Jesus não chamou Pedro com 20 anos. Jesus chamou Pedro e todos que estavam junto com Jesus eram pessoas que tinham a mesma faixa etária. Jesus começou o ministério dele com 30 anos, então Pedro devia estar aproximadamente por ali, né? Podia ter provavelmente até mais, um pouco mais, porque Pedro já era casado. A Bíblia diz que Pedro tinha sogra, então ele era um homem que tinha responsabilidade. Pedro era alguém que tinha que sustentar a família. E Jesus olha para a cara dele e fala: ei, segue-me. E diz a palavra que Pedro obedeceu. Ele não sabia quem era Jesus direito, ele só sabia que ele tinha que seguir a Jesus. E Jesus já começa dando uma sentença: eu vou fazer de você, de agora em diante, pescador de homens. E diz a palavra de Deus que Pedro entra, então eu vou dizer assim, que Pedro começou vou parafrasear os dias de hoje. Jesus foi o mentor. Olha, você agora vai ter uma mudança de mentalidade, Pedro. Você vai começar agora a caminhar comigo. E você vai começar a ver o reino de Deus sendo implantado. E Jesus começa a pregar o quê? O evangelho, o reino de Deus. Começa a pregar arrependimento. E Pedro ali acompanhando tudo. E de perto, vendo os milagres. Acompanhando, sendo ali, entendeu? Entrando na vida e no ministério de Jesus e sendo testemunha ocular. E aí começa a ver o que Pedro viu. Pedro viu Jesus multiplicar pães. Pedro viu Jesus curar enfermos de nascença. Viu Jesus ressuscitar mortos. Viu Jesus dar um brado e Lázaro sair para fora e ser ressuscitado depois de 4 dias. Jesus entra num lugar e ali os demônios saem e vai para uma manada de porcos porque ninguém conseguia segurar, e só a presença de Jesus, já os demônios se dobraram e falaram: você veio nos atormentar antes do tempo. Ele viu a autoridade de Jesus. Pedro viu a transfiguração de Jesus. Jesus orando, e aparece ali os anjos e a glória do Senhor, e ele viu, ele ficou ali estupefato, ficou: o que eu faço? Ele experimentou, ele tocou em Jesus, ele viu Jesus andando por cima das águas, e aí ele fala: posso ir, se tu és realmente Jesus, eu vou, me manda ir aí. E ele foi e caminhou sobre as águas. Esse Pedro, ele recebeu uma autoridade junto com os 12 discípulos, depois mais 70, falando: vocês vão de aldeia a aldeia, vocês vão propagar o reino de Deus, e vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, eis que vos dou autoridade. E ele saiu: não leve comida, não leve alforje, ou seja, não leve dinheiro, vá de 2 em 2, e eles foram, e depois voltaram e falaram: Senhor, os demônios nos sujeitam no teu nome, Senhor, os sinais são feitos no teu nome. Pedro viveu isso, os 11 viveram isso, Judas viveu isso. Mas isso não isentou de um dia Jesus virar para Pedro e falar assim: quando te converteres, a mesma boca que disse tu és o Cristo era a boca depois que falava: você não vai para a cruz. Jesus conhece você, Jesus me conhece, Ele sabe até onde a gente pode ir, Ele sabe até onde a gente se segura, Ele sabe até onde a gente tem condições de declarar. E aí, quando Jesus olha para
Pedro. E como ele já sabia o que Deus, ele já sabia que Pedro seria usado, e Satanás já estava entendendo, porque fala, esse Pedro está colado muito em Jesus. Esse Pedro, ele entra no lugar aonde Jesus fala assim, só vai ficar comigo Pedro, Tiago e João. Os outros vão ficar do lado de fora. E entra numa salinha e ressuscita uma menina. Então Pedro era, olha, comigo aqui na transfiguração só estava João, Pedro e Tiago. Então Jesus era do time de confiança de Jesus. Pedro. E nesse processo, quando Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você vai me negar. O diabo pediu para peneirar você. E aí, mas eu orei para o Pai. E quando você se converter, vai e confirma os teus irmãos. De maneira nenhuma te negarei. De maneira nenhuma te negarei, Senhor. Não, hoje mesmo tu vai negar. Hoje. Irmãos, aí eu anotei aqui. Pedro era um pescador e ficou 3 anos e meio com Jesus. Viu, viveu, experimentou e fracassou. Andou 3 anos e meio com Jesus, pregou a palavra, viveu os milagres e fracassou. E voltou atrás. E disse que não ia voltar atrás. E disse que Jesus era o Cristo. Mas Pedro é o exemplo típico de muitos de nós que falamos que amamos o Senhor, que provamos das coisas do Senhor. Mas quando chega num momento, a gente se autoconfia. Eu já tenho tanto tempo de igreja, já tenho tanto tempo de ministério, agora ninguém me toque, né? Eu conheço, eu estou não sei o quê. E o inimigo fica olhando e falando assim, ele está confiando nele. Porque o que foi que Jesus falou para Pedro? Você vai me negar. Você confia muito em você. Pedro, ele era uma pessoa que ele tinha uma coisa que hoje é valorizado. Autoconfiança. Ele era impetuoso. Ele falava, de maneira uma te negarei, tu és o Cristo. Tanto é que Pedro era impetuoso, que quando vieram prender Jesus, ele puxou a espada, foi lá e cortou a orelha do servo lá, Malco. Os outros ficaram tudo... Mas ele foi lá e falou, eu vou defender. Aí Jesus fala, ei, baixa essa espada aí, rapaz. Pegou a orelha do cara lá e ó, puf. O último milagre de Jesus foi colou a orelha. Pedro foi lá, fez uma besteira, ele foi lá e consertou. Esse era Pedro. E depois dessa experiência, Pedro ficou andando ali, vendo Jesus lá, sendo interrogado, vendo Jesus sendo debochado, vendo Jesus... talvez até, né, com certeza, sendo escarnecido e sendo agredido. E aí a gente conhece a história. Ele nega Jesus 3 vezes. E quando ele lembra, diz a palavra que Jesus estava de longe, olhou para ele bem nos olhos. E ele, o olhar dele, lembrou-se da palavra de Jesus. E ele foi chorar amargamente. Aí a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que toda vez que Deus fizer uma promessa para a sua vida, se prepara para sofrer. Que toda vez que Deus fizer, olha, eu vou te usar, eu tenho algo contigo, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, Deus vai permitir que a gente seja quebrado. Deus vai permitir que a gente seja humilhado. Deus vai permitir que você seja provado. Deus vai permitir que até o inimigo venha peneirar para ver como é que você vai se comportar. E ele já diz, aleluia, na sua palavra, que ele não vai permitir que nós sejamos provados e tentados além daquilo que nós podemos suportar. Mas não diz que não vai deixar a gente ser. Tanto é que na oração do Pai Nosso nós oramos, livrai-nos do mal.
nos deixe E não nos deixe cair em tentação. porque elas vêm. Porque elas vêm. As aflições vêm, as lutas vêm, a prova vem. Mas assim como o ouro é lançado no fogo para tirar as impurezas, nós somos provados no fogo do Senhor. Nós somos provados na fornalha do Senhor, porque é na fornalha, é na prova que Deus vai te aprovar, e é na prova que Ele vai tirar as impurezas. Glória a Deus. É na prova que Ele vai limpando e tirando aquilo que não é precioso, aquilo que não é essencial. E Pedro precisava ter uma mudança de comportamento na mente. Pedro se achava, então eu resolvo no braço, eu resolvo na espada, eu resolvo no meu eu resolvo na minha autoconfiança, eu resolvo e eu declaro. Não, senhor, o senhor não vai, porque eu vou estar aqui. Quem é o traidor? Pedro era o cara que até na última hora perguntou, o que vai acontecer com aquele lá? Vai morrer não? Ele era o que queria saber. E eu queria dizer que como Deus conhece a gente, Ele conhece a tua personalidade. Ele sabe se você é uma pessoa calma, se você é uma pessoa pacata, se você é uma pessoa esquentada, se você é uma pessoa de pavio curto. Ele conhece o nosso temperamento. E eu sei que Deus não muda temperamento. O que muda é o nosso caráter. O nosso temperamento ele é controlado pelo Espírito Santo. Você que é um cara estourado, uma mulher que é estourada, o Espírito Santo bota freio na sua vida. O Espírito Santo começa a atuar. Opa, agora você não vai mais gritar. Opa, agora você não vai falar palavrão. Opa, agora você não vai mais mentir. Agora você vai ter autocontrole. Começa a aparecer os frutos, porque o Espírito Santo está dentro de você, está atuando dentro do seu corpo, atuando dentro da sua mente. A palavra de Deus diz que Jesus fala assim, orai que eu vou enviar o Consolador que estará em vós, não é convosco só, estará convosco e em vós, dentro de nós. E Pedro não tinha tido essa experiência. Pedro, ele conheceu Jesus, ele viu os milagres, ele reconheceu quem era Jesus, mas ele precisava passar por um processo de entrega. E eu vou dizer o que é o processo de entrega. Você sabe o que é livre-arbítrio? Diz, né? Que livre-arbítrio é você poder escolher o que você quer e o que você não quer fazer. Só que Jesus já tinha falado, eu vou fazer de você. E a pergunta é, o que Deus quer fazer de você? O que Deus quer fazer de mim? O que Deus quer fazer de você nesse dia, nesta noite, nesse ano de 2024? O que é que você acha que Deus quer fazer de você? A pergunta é essa, Senhor, o que o Senhor vai fazer de mim? Porque o Senhor já tem determinado o que Ele quer fazer de você. Ele já tem plano para você. Ele quer que você viva o ano de 2024 naquilo que Ele planejou. Não naquilo que você quer. Não naquilo que você está pensando. Não nos seus planos e projetos. Não que você não possa planejar. Mas nós vamos entender que quando Pedro passou pelo processo do fracasso, dele olhar e falar assim, realmente eu falhei, olha só o que eu fiz, eu sou um traidor, eu estou negando esse Jesus que eu falei que eu ia com ele até a morte, eu voltei e fracassei no meu posicionamento. Passaram-se os tempos, Jesus ressurreto, Pedro um dia, acho que Pedro estava assim, abusado, todo mundo olhando para a cara dele, num lugar na praia, ele falou, quer saber? Vou pescar. Bora. Voltarei minhas origens. Vou pescar. Já acabou tudo mesmo, Jesus, não sei o que vai acontecer no futuro, não sei. Então eu vou voltar a velhas práticas, eu vou voltar ao velho estado, eu vou voltar com a mentalidade que eu tinha. Entendeu? Eu vou voltar a viver na força do meu braço, ter que pescar.
Esses 3 anos e meio foi só uma experiência, ou seja, tudo que você viveu com Cristo foi só experiência, mas agora não tem, mas ele não está mais aqui, eu já não sinto mais, eu já não enxergo mais, eu já não tenho mais aquele amor, eu já não tenho mais aquela paixão, parece que as coisas não aconteceram, desvaneceram, e eu também falhei, eu prometi tantas vezes que ia mudar, tantas viradas de ano que eu falei que ia ser mais espiritual, que eu ia orar, que eu ia me entregar, que não sei o que, já fracassei, quer saber? Eu vou levando, se o Senhor me levar para o céu, tá, é bom. Pai, é bom. Mas diz a palavra que Jesus apareceu naquela praia. E depois de preparar um lanchinho, Jesus, manda eles lançarem a rede, fizeram uma pesca maravilhosa. Quando ele chega lá já tinha o lanchinho pronto. Depois de comer, Jesus chama Pedro. Agora nós vamos acertar nossas contas. Agora, Pedro, eu vou te fazer 3 perguntas, porque você já sabe quem eu sou. Você já experimentou, você já andou, você já me vê agora ressurreto. Já não é mais como no caminho de Emaús. O túmulo já está vazio. E aí Jesus olha bem nos olhos de Pedro e faz 3 perguntas. E hoje Jesus pergunta para mim e para você: você me ama? Você me ama? Então prove. Então prove que você me ama. Diga e faça. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está curando de novo o coração e a confiança de Pedro. Jesus está tirando ele do estado de fracassado e falando: agora você não vai mais andar comigo, você vai cuidar das minhas ovelhas. Você vai agora viver um novo patamar. Porque você entendeu que eu sei todas as coisas. Porque você entendeu que você não tem força em você mesmo. Você entendeu que você não pode nem ser fiel por você mesmo. Você agora entendeu que eu sei todas as coisas, e eu disse para você que eu ia fazer de você um pescador de almas, eu ia te dar uma nova história. E agora que você aprendeu, que você chorou, que você compreendeu a sua humanidade, que você compreendeu o quanto falho você é, que você aprendeu como pecador que você é, como você agora aprendeu que você não vai conseguir fazer nada sem a minha força, você agora vai provar fazendo e me obedecendo. Amém. Porque Jesus falou: aquele que me ama e obedece as minhas palavras, os meus mandamentos. Não adianta só falar que ama e não obedecer. O que é que Deus falou com você que você não fez ainda? O que é que você se comprometeu em fazer de coração que você não fez ainda? O que é que você vai fazer em 2024 que você não chegou e falou: Senhor, eu te amo tanto que eu estou disposto a abrir mão de todos os meus planos para viver os teus planos. Eu estou disposto, Senhor, a abrir mão de todas as minhas vontades para viver a tua vontade. E eu creio que o Senhor tem uma vontade tão boa, tão maravilhosa, tão perfeita, tão excepcional, tão excelente para a minha vida, que eu abro mão de mim, as minhas vontades, do meu querer, para poder viver a tua vontade. E aí, acabou para você, Pedro. Acabou para você, porque o que o Senhor quer é ser Senhor. O que você quer é ser Senhor. Por isso que quando Pedro, cheio do Espírito Santo, foi pregar para aquelas pessoas e falar assim: esse Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor. O fez Senhor. Sabe o que é ser Senhor? É quando você fala assim: eu reconheço que tu és Deus e que eu sou simplesmente um servo. Eu não tenho querer, eu não tenho força em mim mesmo, eu sou totalmente dependente de ti, Senhor, para todas as coisas.
depender do Senhor, amar ao Senhor a ponto de dizer: se eu acordo é porque o Senhor me ama e eu te amo, eu acordo e faço tudo porque eu sei que o Senhor me ama. Pedro entregou, e aí Jesus vai e fala mais uma coisa para ele, agora para ele entender. Enquanto você é jovem, enquanto você tem energia, enquanto você se acha, você vai para onde você quiser. Mas eu vou dizer, o dia que você fala: Senhor, eu te amo, eu vou te obedecer, acabou o seu eu. Acabou o seu eu, é tudo dele, é tudo para ele, é tudo a honra a ele, é tudo feito em nome dele, a glória é dele. Então eu tenho orado e falado: Senhor Jesus, não deixa eu fazer nada que não seja para a tua glória, em todas as áreas. Não permita que eu queira viver as coisas porque eu quero viver, mas é que eu vivo aquilo que o Senhor quer que eu viva. É por isso que Paulo fala: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus permitiu que Pedro fosse massacrado no seu eu, para que ele nascesse, para que tivesse uma mudança, para que ele se convertesse e falasse: não, Senhor, agora é a tua vontade, agora eu sei que tu sabes tudo, agora o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser comigo, tu és o Senhor, tu és o Senhor. E ali Pedro tem uma experiência com o Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele começa a ser usado para ganhar almas, para influenciar. E Deus cumpriu, né? O Pedro, que antes dizia: eu vou para onde eu vou, agora não existe mais. Então, irmãos, por que nós vivemos ansiosos? Porque a gente quer ser o velho Pedro. Creio em ti, ando contigo, vejo sinais, vejo maravilha, sei que o Senhor pode fazer, mas eu quero estar no controle. Eu fico ansioso. Por que eu estou ansioso? O Pedro que tirava a espada era o mesmo Pedro que, quando foi preso e sabia que ia ser decapitado e morto, estava dormindo. O anjo teve que ir lá: ei, acorda, acorda, acorda. Ele achou que era uma visão, estou sonhando alguma coisa. Como assim? Imagina se Pedro não tivesse passado por esse processo, como ele estaria sabendo que no outro dia já tinha matado Tiago, assim: agora vamos dar Pedro. Ele dormia, a igreja orava, a igreja clamava, e ele dormia. Por quê? Porque a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus, a sua vida está na mão dele, e ninguém toca na vida daquele que está na mão dele, ninguém faz nada na vida daquele que está com ele, nem o diabo, nem demônio, nem macumbaria, nem sentença. Quando você está com o Senhor, fechado com o Senhor, dizendo: o Senhor é que manda, o Senhor é que comanda, a minha vida está nas tuas mãos, eu dependo de ti, eu vivo na tua força, ó Senhor, me conduz, me dirige, me guia, não tem para onde, nada poderá arrebatar você das mãos do Senhor. E Ele vai cumprir o plano dele na minha e na sua vida em 2024. E aí a palavra do Senhor diz: os planos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais elevados. São mais elevados. Aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que jamais desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. E quem ama, obedece. Obedece o que, irmão Roberto? Obedece. Obedece. Obedece o que está escrito aqui. Pede graça para o Senhor. É difícil obedecer, mas me dá graça. É difícil ser assim, Espírito Santo. É difícil perdoar, me dá graça. É difícil, Senhor, negar o meu eu, me dá graça. É difícil, Senhor, fazer isso, me dá graça. Então, em todas as nossas limitações, em toda a nossa humanidade, em toda a nossa fraqueza, o Senhor Jesus nos fortalece. O Espírito Santo nos dá graça para podermos viver a palavra pela graça, não pela força, mas pela graça. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu quero concluir dizendo que a quebra da autoconfiança é para que haja mola para elevar você para a confiança que vem do alto. Ah, eu confio em mim. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si mesmo. A força do seu braço.
Muito embora Deus tenha dado habilidades, Deus tenha dado dons, Deus tenha dado conhecimento, você tenha feito faculdade, você tenha dinheiro, você esteja conquistando, ou não, você tenha dons e talentos, porque Deus sempre dá dons e talentos, tudo é para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. E quando nós nos convertemos, quando nós passamos pelo processo de Pedro, nós entendemos, Senhor, todos os dons, tudo que tenho é para o Teu louvor, é para a Tua glória. Se eu vou louvar é para a Tua glória, se eu vou trabalhar é para a Tua glória, se eu vou vender é para a Tua glória, se eu vou fazer negócio é para a Tua glória, se eu vou educar meu filho é para a Tua glória, se eu vou fazer uma caminhada é para a Tua glória, se eu estou cuidando do meu corpo é para a Tua glória, se eu estou me alimentando é para a Tua glória, tudo é para a Tua glória. Esse é o processo que Deus quer, que Paulo entendeu. Não, mas eu. Por quê? Porque se você fizer no eu, dá ruim, irmão. Vai dar ruim. Então assim, cede, desce, humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos. Hoje não, a regra do mundo é ser valte, queira ser grande. Não, o Senhor diz humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, porque Ele é o seu tempo, ao seu tempo, aleluia. Ele vai te exaltar, é Ele que vai exaltar, é Ele que exalta, é Ele. Por isso a gente tem que ficar debaixo da mão dEle. Se Ele está humilhando, é Ele. Se Ele está quebrando, é Ele. Se Ele está moldando, é Ele. Se Ele está quebrando o vaso, é Ele. Se Ele está apertando, é Ele que está apertando. É processo para que depois você viva o sucesso. Processo para depois ter o sucesso. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, né, que 2024 seja um ano de menos eu e mais Ele. Que seja um ano de dependência, que seja um ano de entrega, que seja um ano de submissão, que seja um ano de obediência radical na palavra de Deus, sem mimimi, entendeu? Se Deus falou, está falado, sem querer relativizar a palavra, é radical. Com Jesus é ou está comigo ou palha, espalha. Ou você é crente ou você não é. Ou você é cheio do Espírito Santo ou você não é. Ou você está cheio de Deus ou você não é. Ou você crê na palavra ou você não quer palavra. Você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem crente sabonete não, irmão. Que escorrega para tudo quanto é lado. Nós temos que ter firmeza e firmado na palavra, firmado em Jesus, firmado na graça. É por isso que o crente vai ser perseguido, que ele vai ser olhado diferente. Por quê? Porque ele está radicalizado na presença e na palavra. Eu não abro mão da presença, eu não abro mão da palavra. Eu vou viver 2024 radical, porque a trombeta vai tocar, aleluia. E só vai ouvir essa trombeta quem tiver, que nem Pedro. Tu me amas, tu me obedece. E obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente achando que vai, não, eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer, e está vivendo, estou dando dízimo, está dando oferta, está vindo na igreja, está fazendo um monte de coisa. E está achando que Deus está assim. O fato de você estar prosperando não significa que Deus esteja te aprovando. O fato de as coisas estarem dando certo não significa que Deus está contente, está aprovando aquilo que está dando certo. Às vezes é permissão de Deus para depois pegar você lá na frente. Quantidade não é aprovação. Deus não trabalha com as fórmulas humanas. Por isso, queridos, eu falo porque, certo, pouco disso, eu olho para Pedro e eu falo, vai, Roberto. Sabe aquele que aprende com o erro dos outros. Olha para o Pedro. Né? Tá vendo o que ele viu? Você não viu nem metade e fica fazendo as mesmas porcarias? E não quer dizer, irmãos, que depois de Pedro passar por esse processo, ele ainda não pisou na bola. Pisou, a Bíblia mostra que ele pisou. Entendeu? Ele foi tendencioso, Paulo teve que chamar a atenção dele na frente de todo mundo. Mas significa o quê? Que Deus tem uma caminhada para mim e para você. E nós vamos sendo aperfeiçoados. Santificados. E santificação não é um estado, santificação é um processo.
Santificação não é, tô santo hoje, pronto, terminei. Não, tá santo hoje, amanhã tu vai santificar mais. Tá santo hoje, depois da manhã você vai ser mais santificado. Cada vez mais separado, cada vez mais lapidado, cada vez mais transformado, cada vez mais parecendo com Cristo, cada vez mais sendo moldado para você se parecer com Ele. Qual é o modelo? O modelo é Jesus, o modelo não é pastor Silas, o modelo não é o apóstolo tal, o modelo não é a apóstola, o modelo não é Maria, o modelo não é José, o modelo não é nem Pedro, o modelo não é nenhum dos apóstolos. O modelo nosso é Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o modelo. E para conhecer Jesus, pela palavra, pela comunhão, pela busca, e aí entender que o Senhor Jesus, Ele está com os braços abertos, sentado à direita do Pai, como advogado. De quem? De quem não conhece Ele? Você acha que Jesus está advogando para quem? Por nós. Acho que o Espírito Santo está gemendo por quem? Quando a gente ora. Não tem nem palavra. Por nós. Por quem? Pela igreja. Pelos salvos. Por você. Quando você não consegue orar, só chora. Quando você não consegue falar só em pensamento, você fala: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me dá graça, todo o Espírito Santo conduzindo. E o Pai olha e fala: olha lá. Aí ele fala: não olha para ele não, olha para mim. Olha aqui o sangue que eu derramei por ele. Olha só, ele foi comprado pelo meu sangue. Pai, perdoa ele, o advogado, mas ele já está com a espada, ele já está com o manto, ele já está pronto para se levantar como juiz, como Senhor, como aquele que todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Nós já confessamos, mas o mundo vai confessar. O mundo, todo joelho. Aí eu quero concluir dizendo o seguinte: meu joelho vai se dobrar, teu joelho vai se dobrar, do seu patrão, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do presidente, do rei, do príncipe, do ladrão, do corrupto, estuprador. Toda língua confessará no céu. Espíritos, potestades, dominadores, na terra, criatura, homens, mulheres, crianças de todas as eras, e debaixo da terra demônios, espíritos presos em prisão. Toda língua se dobrará e confessará. Aleluia, aleluia. Que esse Jesus que você diz que ama, que esse Jesus que você diz que ama, por quê? Porque Ele te amou primeiro. Porque Ele se entregou, porque Ele desceu da sua glória e veio morrer aqui para te salvar, para você ter vida eterna com Ele, que está te esperando, que preparou uma mansão. É esse Senhor que toda língua confessará. Aqueles que o rejeitaram, aqueles que os transpassaram, aqueles que dizem que Jesus que não é o Senhor, que debocham, que levam o nome de Jesus ao escárnio, eles vão confessar. Satanás vai se cobrar, vai se dobrar a besta, o anticristo, toda essa gentalha, como diz, vai se dobrar para esse Jesus. Não é o Jesus, esse Jesus que todo mundo fica mostrando aí, esse Jesus estereotipado, esse Jesus que é bonzinho. Não, é esse Senhor que diz assim: benditos do meu Pai, e depois, malditos, não vos conheço. Esse Jesus radical, que quem me ama está comigo e quem não me amou, quem me rejeitou, quem não aceitou a minha palavra, vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre, junto com os demônios, com os satanás. E aí foi. Isso é evangelho. Arrependimento, salvação, aceitar Jesus, não aceitar o resto é conversa fiada. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu não tinha preparado, mas ficou retido, né? Ficou retido, e eu falei: Senhor, fala comigo. O Senhor está falando comigo, está falando comigo. Certo? Eu sinto o meu espírito vibrando, porque a nossa vida tem propósito, irmão. A sua vida tem propósito nas mãos de Deus.
Quando eu digo propósito, Deus quer fazer algo em você, quer Deus fazer algo através de você. Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida, através da sua história. Aonde você está vivendo, aonde você está caminhando, Deus quer fazer. Basta você dizer como Pedro: eu te amo e eu quero te obedecer. Eu te amo, eu quero te obedecer. Eu te amo, tu és meu Senhor. Eu te amo, eu vou te obedecer. Eu te amo, tu sabes todas as coisas. Tu sabes até o que eu não sei. Tu sabes o futuro. Estou ansioso por quê? Você não sabe o que eu estou fazendo. Minha filha está aprendendo a cantar. Aí quando ela começa a perguntar as coisas do futuro, eu falo: viva o que você canta. Está ansioso por quê? O amanhã não te Você não pertence. sabe o que estou fazendo. E ainda diz: não tente entender. Não adianta querer entender. Essa prova está te amadurecendo. Amém. Esse louvor veio e Deus está soprando ele para curar muitas vidas, para dar esperança, para dizer: confia, 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 apenas confia, 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 porque a tua história e a minha história, a nossa história está na mão de Deus. Glória a Deus. Conclua. Amém. Concluiu o quê, né? Faça seus comentários, aleluia. Depois de uma palavra assim, abençoada, né? Irmãos, a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, é necessário a gente se fazer. A gente ama o Senhor? Verdadeiramente a gente ama o Senhor? Porque se a gente ama a Deus, apesar dos nossos insucessos, apesar das nossas fraquezas, se nós amarmos ao Senhor, a restauração, a transformação, há um caminho de salvação para cada um de nós que amamos o Senhor. Como diz lá na Bíblia, acho que é em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas, coisas ruins, tudo que acontece na nossa vida, mesmo que a gente não entenda, mas se a gente ama ao Senhor, elas vão cooperar juntamente para o nosso bem. Então, a caminhada com Jesus, a caminhada com Deus, exige de nós, primeiramente, fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você querer explicar a Deus para uma pessoa que não tem fé, porque nós só conhecemos a Deus pela fé. Entrega, né? Que é o que foi falado aqui hoje. E amor, nós temos que amar a Deus, né? Esse é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Nada pode estar acima ou na frente de Deus na nossa vida. Ele precisa ser a nossa prioridade, porque Ele é o nosso primeiro amor, né? Como o Roberto falou aqui hoje, se a gente ama, é porque Ele nos amou primeiro. Então, que esse amor cresça dentro de nós, que ele cresça, como a gente cantou, e a gente venha diminuir, né? Que ele possa invadir mesmo as nossas vidas, apesar que ele não é invasão, mas a gente convida ele para estar nos impulsionando a viver a sua vontade, os seus planos, os seus propósitos, não é? E é uma aventura. Andar com Deus é uma aventura, mas é uma aventura que Ele sabe onde vai dar, né? É necessário que a gente entre por essa porta estreita, sabendo que ela leva a salvação. Enquanto que a palavra também diz que a porta larga, que representa a minha vontade, né? Que representa a minha vontade. A porta larga leva para a perdição. Então é melhor nós olharmos para o Senhor. Tem uma música de Luísa Rosa que diz: quero te amar mais, Senhor. Então que essa seja a nossa oração, né? Para que nós venhamos a amar mais o nosso Deus, porque enquanto a gente o ama, existe perdão dele liberado para as nossas vidas, assim como houve para a vida de Pedro, que mesmo tendo negado por 3 vezes, mas 3 vezes também disse que o amava. E era verdadeiro, né? Porque ele disse: tu sabes. Pela 3ª vez ele disse: Senhor, tu sabes, porque mesmo eu sendo falho, né? Mesmo eu tendo negado, eu te amo. E aí ele foi restaurado, e a gente sabe que ele foi
grande apóstolo, tido até como papa da igreja, né? E nós sabemos que no final da vida ele foi capaz de entregar-se plenamente a esse amor, né? Com a própria vida também. Então que Deus venha sobre nós nesse ano aí de 2024, né? 11 de janeiro. Estamos aqui praticamente iniciando o ano. Que seja um ano nas nossas vidas da transformação do Senhor sobre nós e do seu transbordar sobre nossas vidas. É o que eu tenho orado, é o que Deus já colocou no meu coração. Olha, filha minha, esse ano é um ano de transformação e de transbordar. Então que seja assim na minha vida e na tua vida e na vida daqueles que, como Pedro, amam o Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabe o que Pedro ia cantar depois dessa conversa com Jesus? Só o refrão assim, ó. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Pode cantar com a gente? Deus, declare aí, me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo eu sendo assim, Mesmo eu sendo fale assim, pecador, fale pecador, Deus me ama. Deus te ama. Glória a Deus. Eu queria concluir dizendo, para a gente orar, eu ainda não entendi o livre-arbítrio, nem quero entender. Eu acho mais fácil tentar, até o fim da minha vida, tentar entender o amor de Deus. Amém. Tentar entender. Paulo escrevia isso, ele falava, eu oro para que vocês possam compreender qual é a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Irmão, não dá para entender esse amor. Não dá para Que entender. recebe mesmo quando você nega. Um amor que é inexplicável, inexplicável quando você entende o que Jesus fez por nós. O amor dele é muito grande. Então, creia nesse amor, vive esse amor, obedecendo, e que o Senhor nos dê cada vez mais. Eu não gosto da palavra paixão, porque paixão passa. Eu estou apaixonado não. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, né? Jesus vira e fala, volta para o primeiro amor, volta a fazer o que você não fazia, o que você fazia, ou seja, que a gente volte sempre à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Do Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo, eu te exalto pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez na minha vida. Né? Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que Ele visite as suas demandas, que não são tuas, não são minhas. Aquilo que nós podemos fazer, nós faremos. E aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor fará por nós. Amém. E mesmo naquilo que nós estamos fazendo, o Senhor vai fortalecer os nossos braços. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor vai nos capacitando e nos renovando. Porque aquilo que tem que ser feito, será feito na força do Senhor. A muralha vai ser construída na força do Senhor, em tempo recorde.
em tempo recorde, como Neemias se levantou em tempo recorde, foi reconstruído toda aquela muralha, porque numa mão estava a espada, estou pronto para guerrear, e na outra mão eu estou trabalhando, estou pronto aqui para declarar a palavra do Senhor, que é a espada de dois gumes contra toda seta, contra todo embaraço, contra todo pecado, contra todo inimigo que se levanta. Eu entro com a espada, que é a palavra do Espírito, que é a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando, eu tenho uma grande obra para fazer, tem almas para serem ganhas, tem família minha que vai ser ganha, tem filho meu, tem neto meu, tem genro meu, tem primo meu, meus familiares vão entrar nessa arca e Deus vai usar você, você vai dar testemunho, você vai ser o testemunho, vão ler a Bíblia através da sua vida, aleluia, através da sua vida. As pessoas não querem só ler essa palavra, eles querem ler essa palavra através da sua vida, se manifestando na sua e na minha vida. Esse é o testemunho dos santos, esse é o testemunho. E que o Espírito Santo nos encha do seu poder para sermos testemunhas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu faço uma, tu faz outra. Senhor, eu vou orar breve. Senhor, visita a nossa vida, Jesus. Declaramos que dependemos de Ti, declaramos que Tu és Senhor. Nesses 11 dias de janeiro, ainda falta, Senhor, mais de 300 dias. Que o Senhor seja o nosso Senhor, que o Senhor seja o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso protetor. Que Tu sejas, Senhor, aquele que quebra as cadeias, aquele que, Senhor, que rompe, Senhor, com tudo aquilo que não Te agrada. Que o Senhor arranque de nós, Senhor, tudo aquilo que está impedindo. Que o Senhor nos conforme com a Tua palavra, que o Senhor converta o nosso coração, que o Senhor coloque, Senhor, cada vez mais fé no nosso coração, que nós possamos, Senhor, nos render todos os dias a Ti, que o Senhor venha como aquela música, Senhor, do Anderson Freire, nos resgatar todos os dias para Te adorar, nos resgata, Senhor, nesse ano 2024 para sermos adoradores, para sermos, Senhor, adoradores não de música, não, Senhor, de louvor, mas adorador de vida, adorador, Senhor, que Te adora trabalhando, que Te adora, Senhor, conversando, que Te adora fazendo as coisas mais simples, mais humildes, mas que esteja Te adorando, sabendo que o Senhor contempla, passeia, e que a nossa vida, Senhor, seja agradável a Ti. Nos santifica, Senhor. E na autoridade do Teu nome, Senhor, eu quero repreender toda sentença, toda maldição, toda palavra contrária, toda força do inimigo, Senhor, contra a vida, Senhor, da família, do irmão, da irmã, Senhor, que Tu venha, Senhor, quebrar as cadeias do inimigo, Senhor, que toda cilada, toda arma forjada, tudo aquilo que o inimigo está preparando, seja agora dissipado, que por 7 caminhos, Senhor, volte, Senhor, declara, Pai amado, a vitória, Senhor, na vida financeira, Senhor, na vida, Senhor, sentimental, nos relacionamentos, no trabalho, Senhor, portas abertas, contratos firmados, prosperidade, cura física, Senhor, cura aqueles que estão enfermos, Senhor, até das enfermidades que nós não sabemos, Senhor, que está, Senhor, aí dentro da gente, Senhor, vem com a Tua mão poderosa e já dissipa todo mal, todo caroço, Senhor, todo câncer, todo nódulo, Senhor, trabalha, Senhor, no nosso físico, porque se respiramos, nos movemos, é em Ti, Senhor, e a nossa vida, o nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo. Visita, Senhor, Pai amado, cada irmão e cada irmã com poder e glória, Senhor, manifesta, Senhor, o Teu poder e glória na vida, Senhor, dos Teus filhos, das Tuas filhas, e que nós possamos, Senhor, testemunhar para aqueles que não Te conhecem, que esse seja um ano novo, um ano de vida nova, um ano, Senhor, de palavras novas, de mudança de vocabulário, de mudança de mente, de mudança, Senhor, de pensamento, Senhor, que o Senhor cumpra, Senhor, todos os Teus planos nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, nossa vida mais uma vez, entregamos esse ano de 2024, não sabemos, Senhor, do amanhã, mas nós o entregamos em Tuas mãos, porque nós sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, ó Deus. Aleluia. Que Tu possas tomar as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. E fazer aquilo que está no Teu coração, no Teu propósito, porque nós estamos rendidos, Pai, diante de Ti, diante da Tua vontade, Senhor. Vai vir sobre as nossas vidas, aquece, Senhor, o nosso coração, que ele possa Te amar mais a cada dia, Senhor.
para que nós possamos desfrutar todos os dias da Tua doce presença, que nos acolhe, que nos aconselha, que nos ensina, que nos fortalece, que nos livra do mal. Nós nos deleitamos em Tua presença, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque Tu tens abençoado o Teu povo, Tu tens cuidado, Senhor. E aqueles que ainda não provaram e não viram que o Senhor é bom, que eles possam nesse ano ter a oportunidade de se aproximar de Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz, achega-te a mim e eu me achegarei. Então que cada um de nós possa fazer a sua parte, porque a do Senhor já está feita. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Aí, irmão, nós vamos finalizar. E aí eu vou fazer o que eu faço, né? O que eu tenho que fazer. Todos nós temos uma agenda de contatos. Certo? O que eu pego? Quando termina a live, eu pego e vou compartilhando. Aí eu faço meu voto. Ó, hoje meu voto é compartilhar com 10. Aí eu falo, quando eu estou animado, eu compartilho com 20, compartilho com 30. Sabe o que você faz quando terminar a live? Você dá o like, aí você pega esse link e daí fala, agora eu vou compartilhar. E vai mandando. Compartilha. Só manda por 5, né? O WhatsApp, né? Aí você manda um lote de 5, depois você põe mais 5, depois mais 5, mais 5, mais 5. Então faça o seu voto de compartilhar, tá bom? Não é a mim, não é ela. É aquilo que o Senhor tocou no seu coração, que você quer que vá para frente, porque alguém vai ser tocado com essa palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então compartilha com seus contatos, eu vou compartilhar com os meus, e assim nós vamos compartilhando a palavra. Que Deus abençoe. Próxima quinta-feira a escala já saiu. Se Deus permitir, a escala já saiu. Tá com ela? Certo? E aí nós voltamos aqui para estar compartilhando a palavra. Que Deus abençoe. Amém. Deixa eu fazer um convite já no finalzinho, né? Vou ser ousada, vou convidar todos para estarem 2 horas, né, sábado, às 14 horas, das 14 às 17 horas, na Igreja Batista El Shaddai. Fica no bairro Nova Esperança, né? Isso. Nós sempre temos esse momento de consagração, nós queremos dar mais ênfase a isso, porque num mundo onde a oração tem sido depreciada, né? A gente vive no corre-corre, a gente mal ora e a gente quer poder, Já pensou? Então vem orar conosco, vamos juntar, como eu disse ontem, uma brasa com outra brasa para a gente incendiar, né? Se a gente quer coisas novas, a gente tem que ter postura nova também, diante do Senhor e diante da casa do Senhor. Então venha conosco, esse momento é um momento de louvor, de adoração, de você também trazer algo para compartilhar, porque a gente, quando está junto, a gente vai se edificando. Isso agrada o coração de Deus. Não quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É algo diferente, é uma unção diferente. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmão, acho tão bonitinho ela convidar, irmão. Tão convidinho. Agora eu vou fazer o meu convite. Esse é o convite da Cris. Agora eu convido o irmão Roberto. Você, irmão, irmã, que vai estar com o sábado, entendeu? Que você tem uma causa, que você tem uma necessidade, que você quer uma vitória, que você quer mudança, que você quer renovo. Você quer mais de Deus. Você quer mais de Deus, você, mais de entendeu? Deus. E você vai falar assim, em vez de eu fazer aquela faxina, em vez de eu ir dormir, depois de trabalhar até meio-dia, eu vou dedicar das 2 às 3, das 2 às 5, 3 horas. Eu vou para a casa de Deus. Amém. Eu vou para a casa de Deus. E é na casa de Deus que Deus ordena a bênção. Glória a Deus. É na presença dele que ele ordena a bênção. Então, se você vai estar livre, se você, não vou falar assim, se você sentir, porque se depender do nosso sentimento, meu irmão, a gente fica na cama. Então, não é se você sentir, você fala, Senhor, eu vou para a tua casa, eu quero estar ali na tua presença, mesmo não querendo, mesmo tendo preguiça. Vou arrastar minha carne. Isso, eu vou morto. É esse que é o X da questão. Eu vou matar minha carne e eu vou estar lá nesse sábado às 2 horas da tarde para cultuar, para adorar o teu nome, para ouvir a palavra, para dobrar o meu joelho, mesmo que eu não fale nada, o Senhor vai ordenar a bênção, porque aonde o povo de Deus se reúne, Deus ordena a bênção. Então, meu querido, não tem esse negócio de não tô sentindo de ir, não.
Se Vai sem determine, sentir. se Tá determine sentindo no seu coração. Se você não tiver um compromisso de trabalho, se você tiver condições de ir, ou se não, não dá para ir das 2 às 3, mas vai 1 hora, vai, passa um tempo na casa do Senhor, já no começo do ano. Eu sei que Deus vai ordenar a bênção, porque Ele ordena a bênção todo dia. Amém. Todo amém. dia Ele ordena a bênção. Amém, querido? Deus abençoe, meus irmãos. Tchau, Boa fica com noite. Deus, Até boa a noite. próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Amém. Vamos lá. Encerrar.